Dito isso, então, entrando agora aqui na Plamev Pet, queria que você contasse um pouquinho para o seguinte, qual que é a lógica do negócio, tá? E quais são os big numbers do negócio, Pedro? Tá. A Plamev, ela nasceu da dor dos tutores. Uma curiosidade, né? Pet não tem dono, porque não é coisa. Tá? Então, Pai. Tem pai, né? ele tem um tutor, e esse tutor, como os reis, né? Eles ficam durante toda a idade, por mais adulto que ele fique, ele nunca vai ter independência, óbvio, humana, e ele sempre precisa ter um responsável, por isso que se chama tutor. Então, você é o tutor do seu pet. Né? E é uma lei, é proibido, então não é uma coisa. Então, você não pode Mas se não é uma coisa, é o quê? Ele é um ser vivo. Mas é um pet? Ele é um ser pet, humano? Ele é um pet, não. Existe a definição de ser pet. Vivo, exatamente. Brincadeira, é um ser vivo. É isso, mas é porque não é uma coisa. É importante a gente falar igual, por exemplo, vocês aqui talvez tenham... Vocês têm, eu conheço os pets de vocês, depois a gente vai falar, mas assim, tem gente que tem pet sem raça, né? E as pessoas, como é que chamam normalmente? Vira-lata. Isso, mas não pode falar vira-lata. É sem raça definida. SRD. A Dani fala isso, eu acho bonitinho. Eu falo vira-lata. Então, mas porque hoje o que acontece? O Kobe é SRD? Então você tem um... é SRD, o Kobe é. Então assim, você tem uma questão da mudança cultural. Né? Então, mas falando de onde surgiu a Plamev, ela surgiu da dor de tutores que não tinham dinheiro para pagar. Diferente de nós humanos, você chegou, está com câncer, por mais que você não tenha um plano de saúde, você consegue buscar o SUS para você se tratar. Independente da qualidade, não estamos falando aqui, mas você tem a opção. Tá? Por pior que seja, você tem. Mas o pet não tem essa opção. Então o tutor ele precisa ou pagar pegando dinheiro emprestado, ou fazendo um financiamento, ou simplesmente não tratando. E dessa dor, você imagina veterinários que... são crianças que amam pet, crescem amando pet e quando viram adultos, falam, eu vou mudar o mundo ajudando os pets. E aí chega um tutor lá e ele identifica um câncer e ele não tem dinheiro para pagar aquele tratamento. Tem uma cirurgia que precisa fazer e ele não tem dinheiro para fazer. O pet dele foi atropelado e o pet tem como continuar vivo e ele, então, decide eutanasiar porque não tem dinheiro para pagar o tratamento, porque é permitido fazer eutanásia nos pets. Né? Então, tem veterinário que faz e tem veterinário que não faz, mas, obviamente, é uma ferramenta utilizada no final da vida, principalmente para os pets. Então, alguns tutores procuravam os veterinários dos nossos sócios e falavam assim, poxa, podia ter um plano de saúde. Então, a gente nasceu em 2013. Ali, com um grupo de amigos, fazendo como uma planilha, numa planilha de Excel, e se criou ali um programa. Então, como funciona? Ele funciona exatamente como um plano de saúde humano. Então, se você tem um plano de saúde e você está habituado a usar, ele funciona exatamente dessa forma. Alguns têm alguns hospitais, outros têm outros. E na Plamev, a gente ainda tem a opção de reembolso. Então, a gente não decide aonde você vai levar o seu pet. Você decide. Eu tenho a minha rede credenciada, são mais de 1.300 clínicas, e mais de 3.000 veterinários na plataforma, então a plataforma aberta, mas se você quiser levar no veterinário que o seu filho já está habituado a ir, você pode e pede o reembolso de forma simples e fácil. Tá? Então, ele funciona nessa lógica de pool, de mutualismo mesmo, que é o modelo de plano de saúde, e alguns pagam e usam pouco, vão só fazer uma consulta, uma vacina, e outros têm uma cirurgia, têm um câncer gigante. E o mais legal, por que o plano de saúde, eu falo que o plano de saúde salva vidas? Porque é uma mudança cultural. O brasileiro, a gente falou aqui um pouco de cultura, né? E é natural, né? A gente veio, nós fomos colonizados, etc. Então, a gente tem uma lógica, já que eu pago, então eu vou usar. Então, por que salva a vida? Porque antes, o tutor mais tradicionalzão, que já tem o pet ali, né, como o primeiro lugar dentro da casa dele, se o veterinário pede para fazer um exame de sangue, fazer uma ultrassonografia, ele faz. Agora, se ele é um iniciante ali no mundo pet e o veterinário começa a pedir uma série de exames, ele vem com uma dúvida. Será que esse veterinário está querendo ganhar um dinheiro em cima de mim? E o plano de saúde garante o quê? Não tem no plano. Tem no plano? Então pode fazer. E aí ele fala, estou pagando, ele não critica, não estou dizendo que são todos os tutores, mas isso ajuda a mudar a cultura, entende o que eu estou querendo dizer? Não é uma crítica nem ao veterinário, nem ao tutor, pelo contrário. É que ele salva vidas, porque ele estimula. A gente fez uma pesquisa que 80% dos nossos clientes demoravam, antes de ter o plano de saúde, até 8 dias para levar o pet quando apresentava algum sintoma. Depois do plano de saúde, ele demora 1 hora a 1 dia.
Porque ele fala, eu tenho plano, vamos levar. Então, para você que tem filho humano, né, se você percebeu, quando o seu filho ficava com uma febre, a primeira coisa que você fazia, você ligava para o veterinário, para o pediatra, ou levava para o hospital. E o plano de saúde, então, proporciona a essa mudança cultural. E realmente muda. Então, se você tem um pet acima de 5 anos, você tem que levar ele 3 vezes no ano no veterinário. E quem tem e está em casa agora e não tem plano de saúde, vai falar, a maioria, que leva uma vez por ano. Quando leva. Porque às vezes ele esquece. Quantos tutores já chegaram lá e levaram o veterinário e dizia, a vacina está vencida, hein? Você já venceu aqui há 6 meses a vacina. E para isso a gente criou também várias ferramentas para ajudar, o nosso aplicativo, a gente deve falar ao longo aqui do podcast. Beleza. E aí, quais são os big numbers da empresa assim? Então hoje a Plamev ela cresce mais de 100% ano contra ano. Fechamos o ano passado com 19 milhões de faturamento, vamos fechar esse ano com 40 milhões. Ano que vem, mais de 80 milhões. A gente falou aqui no início 25 mil vidas, mas a gente já está com 26.400. Eu não sei quando vai ao ar, provavelmente já está com 27, 28 mil. Então a gente cresce. Cara, então 40 milhões de faturamento é o que vocês vão fazer esse ano? Isso. A gente está dobrando. 40 milhões de faturamento com uma sinistralidade super controlada, aí na casa de 50%, 48%. Para vocês entenderem, só para vocês terem uma ideia, desde a fundação da Plamev, a gente já fez mais de 150 mil atendimentos. Mais de 17 milhões e meio de reais já foram pagos a veterinários e donos de clínicas por atender os seus clientes. Nesses 10 anos de história da Plamev, lógico que é alavancado muito a partir de 2020, que é depois que a gente estruturou a empresa e fez fizemos confundamos a empresa. Né? E aí, vocês então, 40 milhões de faturamento esse ano, quase 30 mil vidas de pets seguradas. Isso. O modelo de negócio de vocês é uma assinatura? Isso, é uma mensalidade. A gente gosta de falar que a Plamev é um plano de saúde inclusivo. Então, a gente tem desde o nosso aplicativo, que é inteiramente grátis, onde tem uma série de funcionalidades, dicas. Por exemplo, o nosso aplicativo, ele late MIA, para te dizer quando é para você fazer a vacina. Ele te diz, você coloca o histórico de peso do seu pet lá, para você entender se ele emagreceu ou não. Isso é gratuito. Eu dou para você ter e já cuidar do seu pet. Se você não tem dinheiro nenhum, você já baixa o aplicativo, você já vai conseguir ter informação para cuidar melhor do seu pet. Qual é o nome do aplicativo mesmo? É Plamev AppPet. Tá? Então, e a partir de R$ 9,90 até R$ 299. Nosso aplicativo, o nosso plano de R$ 9,90, ele cobre, por exemplo, telemedicina, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ligar e um veterinário vai estar ali para tirar aquela dúvida. Está acontecendo uma coisa com o meu pet. Algumas pessoas podem dizer, isso é frescura. Mas você comentou do Kobe aqui, você mudou o seu dia a dia. Se você vê ele amoadinho, você vai ficar desesperado. Talvez aqui você vai ligar para mim. Hoje eu sou uma referência, eu não sou veterinário, mas os meus amigos me ligam para perguntar, Pedro, está acontecendo isso com o meu pet? Né? Então, a gente, você vai ver no teu ecossistema, você tá com um pet, vai ter 2, vai ter 3, você vai ver que é uma necessidade humana. E antigamente os pets conviviam no quintal e dormiam no canil. Ou eles convivem na sua sala e dormem na sua cama. Isso é muito louco, né, cara? Isso é bizarro como mesmo. Mudou, né, cara? E esse hábito, ele muda todo um mercado, né, cara? Porque muda tudo. E Quando eu era criança, meu cachorro ele ficava no quintal. É isso. Quintal e casinha de Porque madeira. muda tudo que você vai comprar, e canil, tudo que você vai alimentar o cachorro, tudo que você vai tratar ele. Cara, muda o ecossistema inteiro, o mercado inteiro. Eu vou na Pets comprar ração, eu compro um monte de brinquedo. Loucinho. Que ele vai estragar no dia. Eu gasto mais com o complemento da ração. O giganga. Do que com a ração. E você imagina o quanto isso foi impulsionado durante a pandemia. Nossa. Por quê? Porque hoje é muito comum a gente falar, vamos fazer uma reunião? Vamos, a gente abre um Zoom, abre um aplicativo desse de sala e faz uma reunião. E tá tudo bem. Ninguém... Antes da pandemia não era assim, né, pessoal? Vocês sabem bem disso, já falaram bastante sobre isso. E aí qual foi a mudança de comportamento? Eu estou em casa, eu começo a olhar para a caminha do meu pet, que já está lá há 2 anos. Mas eu começo a olhar para ela todo dia. Porque eu estou dentro da pandemia, eu não posso sair de casa. Sim. E aí você fala assim, nossa, ele fica o dia inteiro deitado naquela cama. Você gera uma consciência que você não tinha. A caminha tá ruim, né? Não, você não sabia. Né? Inclusive, quando acabou a pandemia, nós fizemos uma campanha instruindo os nossos tutores e lembra que há 2 anos o seu pet dorme com você e convive com você 24 horas por dia. Você não pode simplesmente sair de casa.
né? E tinha uma transição para isso, para que o pet não sofresse a abstinência, né? Sim. É muito interessante a lógica de vocês, né? Porque às vezes a gente abre mão de pagar R$100 um plano de saúde e aí a gente acha que isso é muito caro, mas gasta os mesmos R$100 numa pizza. E aí por economizar nesses R$100 por mês, daqui a pouco a gente vai pagar R$2.000 ou R$20.000 numa internação. Então é aquele barato que sai caro, né? Então é aquela prevenção que acaba não valendo, aquela prevenção que não aconteceu que acaba não valendo a pena, né? A gente acaba gastando muito em remédio, pouco em prevenção, né? Então a gente deixa de fazer esses exames, né? Geralmente essas decisões, elas são decisões burras na maioria das vezes, né? E aí, cara, só seguindo aqui nos números, então, poxa, quase 30 mil assinantes, 40 milhões de faturamento, que vocês têm de margem? É um negócio de margem alta? Hoje a margem bruta é de 50%, a gente está uma empresa em crescimento, tá? Então hoje a gente ainda, obviamente, tem EBITDA negativo, mas a projeção de um EBITDA está acima de 20%. Acho que é Como vocês têm válido. EBITDA negativo, cara? Porque a gente hoje está alavancado para crescer com velocidade. Minha base, apesar de 30 mil ser um número relevante, ela é uma base ainda pequena, né? Para que a gente consiga crescer na velocidade que a gente quer. Por isso a gente está fazendo essa captação agora, para continuar o nosso crescimento acelerado, crescer, dobrar ano contra ano. A gente para de precisar de dinheiro a partir de novembro desse ano e já break-even no ano que vem e segue o rumo com esse crescimento que está dentro do nosso pitch deck que vocês podem ter Mas acesso. aí o ponto assim,